Olá, meu querido irmão e meu amado amigo. Nós estamos de volta para trazer-lhe mais uma mensagem da palavra do Senhor, sempre diante da palavra de Deus, debaixo das suas infinitas misericórdias. Eu quero orar mais uma vez, pedindo a Deus a compreensão da palavra dele. Só ele pode nos fazer compreender a sua palavra, porque a palavra é espiritual. Vamos orarmos então. Senhor, obrigado por mais uma vez estarmos juntos, pregando e ouvindo a tua palavra. Pai, fala o nosso coração, abre a nossa mente, faz que entendamos, ó Deus, os segredos da tua palavra, que o teu Espírito esteja revelando para nós aquilo que nós não podemos compreender com a nossa própria mente. Abençoa o meu irmão, abençoa o meu amigo que está do outro lado neste momento, me acompanhando diante da tua presença, por meio da tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meu querido, nós estamos numa série de mensagens, de ensinamentos da palavra de Deus sobre as revelações de Deus através da sua palavra e, obviamente, nós estamos vendo que ele aparece pessoalmente, embora não sendo visto, mas sempre usando a palavra oralmente falada ou escrita. Na mensagem anterior, nós lemos um texto que é muito interessante. Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, o escritor aos Hebreus disse: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, nestes últimos dias tem falado a nós através do seu Filho, quer dizer, da sua palavra escrita. Isso é muito importante. Na mensagem anterior, nós vimos a primeira manifestação ou revelação de Deus ao homem quando ele o criou, quando ele nos criou, quando ele formou Adão. Nesta mensagem de hoje, nós vamos ver a segunda manifestação de Deus. Agora, Deus se manifestou pela segunda vez no Éden, jardim de Deus. E ele se manifestou para quem? Para as árvores, para as aves, para os animais? Não. Ele se manifestou para o homem que ele havia criado. Observa que Deus não desiste da sua criatura. Deus não abandona a sua criatura. Por mais que fujamos, por mais que não queiramos, Deus, ele nos quer. Embora temos o livre-arbítrio de escolher ele como Senhor da nossa vida ou não escolher, recebê-lo ou rejeitá-lo. Mas vemos aqui Deus na sua segunda manifestação, agora no Jardim do Éden, falando com a criatura que ele havia criado, que ele havia formado. Olha o capítulo 3 de Gênesis, versículo 9. Eu vou ler o 8 e o 9. E ouviram, quer dizer, Adão e Eva, ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Agora Deus se apresenta. No verso 9 ele diz: e chamou o Senhor Deus a Adão. Isso não é fantástico? E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Deus se interessa por nós. É claro que Deus, na sua onisciência, ele sabia onde Adão estava, onde Eva estava. Mas ele está dizendo isso para provar que ele está nos procurando. Ele quer saber onde estamos, como estamos. É tão gostoso a gente, quando liga para os parentes, para os amigos, a primeira pergunta que se faz, já notou? Como está você e sua família? Uma mensagem de texto, geralmente, a gente deseja felicidade, bem-estar para a pessoa a quem estamos enviando a mensagem, para a sua família, para os seus parentes e assim por diante. Sabe que, como ninguém
como ninguém, Deus deseja o nosso bem-estar, Deus deseja a nossa felicidade, Deus deseja a nossa paz, Deus deseja que estejamos na sua presença. Ele pergunta: Adão, onde vocês estão? Deus sabia, mas é para provar que Deus quer, que Deus se interessa por nós, aonde quer que estejamos. Adão estava escondido. Mesmo assim, Deus procura aqueles que se escondem. Mesmo assim, Deus procura aqueles que fogem dele. Deus não desiste de nós. Nunca, nunca desistiu. Jamais desistirá. Nós desistimos de Deus. Nós o abandonamos. Mas Deus não. Então, querido, como foi possível Adão e Eva reconhecê-lo? Por 3 razões. Adão e Eva, naquele momento, só por ouvir a sua voz, eles puderam reconhecê-lo. Primeiro, porque o ser humano é a única criatura criada à imagem e semelhança de Deus. Está lá em Gênesis capítulo 1, verso 26. Ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É o único ser criado por Deus, de acordo com a sua imagem e a sua semelhança. Essa é a primeira razão pela qual foi possível Deus ser entendido naquele momento, reconhecido por Eva e Adão, seres pecadores. A segunda razão é que o ser humano é a única criatura em que Deus soprou o seu espírito de vida. Nós vimos isso na mensagem anterior, capítulo 2, verso 7 de Gênesis. Deus forma o homem e sopra no homem, nas suas narinas, o fôlego de vida e fez do homem alma vivente. Alma que vive, mas um ser inteligente, um ser que sabe discernir o bem do mal. Portanto, ele soube discernir a voz de Deus do barulho dos animais. Portanto, essa é a segunda razão porque Deus foi conhecido ou reconhecido por Adão e Eva. Primeiro, porque é a única criatura criada à imagem e semelhança dele. Segundo, é a única criatura em que Deus investiu o seu próprio espírito, soprando sobre ele. A terceira razão pela qual Deus pode ter sido compreendido e conhecido por Adão e Eva naquele momento é que a criatura, ou seja, o homem, é a única criatura a quem Deus deu o seu poder. Sim, pode ver que Deus transferiu o poder para a sua criatura. A partir do momento que o homem é criado, ele recebe poder para governar, ele recebe poder para dirigir, ele recebe poder para guardar, ele recebe poder para cuidar da terra, ele recebe poder para lidar com as coisas criadas por Deus. Deus lhe conferiu poder. Primeiro, Deus lhe confere poder para se tornar filho de Deus. Como Deus é tão glorioso, é tão magnífico nesse sentido. Quando Deus forma o homem, Deus já dá-lhe o poder de ele se tornar filho dele. Porque, embora sendo uma criatura de Deus, Deus, na sua onisciência, na sua presciência, ele sabia que o homem ia se separar um dia. Então ele já coloca no ser criado por ele o poder de se tornar filho dele. Isso é simplesmente glorioso. É uma descoberta magnífica através da Bíblia Sagrada. Chegamos em João, no capítulo 1, versículo 12, ele diz, no verso 11, Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. E ele diz no verso 12, mas a todos quantos o receberam, Deus lhe deu o poder de se tornarem filhos de Deus, de serem feitos filhos de Deus. Então está dizendo Deus desde o princípio que o poder que deu ao homem foi primeiramente para se tornar filho dele através de uma decisão. Segunda razão porque Deus deu o Espírito ao homem é para entendê-lo e conhecê-lo. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 16, a Bíblia diz que Deus nos deu o seu Espírito, aquele que revela as profundezas de Deus, e ele nos deu a sua mente, para que pudéssemos conhecê-lo e entendê-lo. É por isso, querido, que somos salvos pela graça,
Por isso que somos crentes seguidores de Cristo. São aqueles que compreendem, aqueles que entendem, porque Deus lhe deu o poder para entender. A você também foi dado o mesmo poder. Se você não conhece ainda Deus, olha, você está atrasado na sua vida, porque Deus ele pode ser conhecido pelo poder que foi dado a nós, pela mente racional que ele nos deu. A terceira causa pela qual Deus nos deu, ou para a qual Deus nos deu o poder, foi para testemunhar dele. Em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz: vocês receberão o poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e até os confins da terra. Então, observa que Deus nos deu o poder para que ele funcionasse na nossa vida, para que ele fosse utilizado por nós. Deus fez-nos de maneira completa. Ele fez o ser humano de maneira completa. Ele nos fez como habitação dele em espírito. Portanto, observa porque Deus está se revelando ao homem. Observa porque Deus se revelou ao homem ali no Éden, a Adão e a Eva. Querido, infelizmente, lamentavelmente, nesse segundo encontro que Deus tem com o homem, Deus teve o primeiro encontro quando fez. No segundo encontro, lá no Éden, houve algo desagradável, muito desagradável. A Bíblia diz que ali houve uma separação entre Deus e o homem. Quer dizer, Deus e a criatura estavam agora terminantemente separados. Gênesis, capítulo 3, verso 23. E Deus o lançou fora do Éden. Deus o destituiu de todo poder, de todo direito, de toda glória que o homem recebeu. O homem perdeu tudo aquilo que Deus lhe havia dado em fração de segundo. Por quê? Porque não creu na palavra de Deus. O primeiro pecado praticado por Adão, incredulidade. Ele não creu naquilo que Deus lhe havia dito. Não comerás, porque no dia que comeres, certamente morrerás. O diabo chegou e disse não. E ele acreditou na palavra do diabo. Comeu o fruto proibido, os seus olhos se abriram e por isso se esconderam de Deus. A pergunta de Deus tem alguns lados interessantes. Adão, onde estás? Ora, Adão, quem tu eras? Adão, eu te fiz. Adão, eu te formei. Adão, eu te criei. Adão, eu soprei em ti o espírito de vida. Eu te pus no jardim do Éden, um jardim criado por mim para cuidar da terra, para lavrar a terra. Eu fiz uma esposa da tua própria costela, trouxe a ti, eu a dei como um presente meu. Adão, onde tu estás? Ele não está falando de distância, mas a situação em que Adão estava agora. A caotice da vida de Adão agora era tão obscura, era tão desgraçada, que Deus chega a dizer: Adão, onde tu estás? Querido, a nossa situação é a mais deplorável possível nesse mundo. A nossa situação é digna de misericórdia, porque Romanos 3, verso 23 diz que todos pecaram e todos foram separados de Adão, foram destituídos da glória de Deus. Você e eu pecamos por causa do nosso pai Adão. Por isso, pecando em Adão, todos nós somos separados de Deus. Lamentavelmente, que pena, que pena. O pecado realmente é a sujeira que separa. O pecado é a crosta que entra ali para fazer uma divisão. Deus é puro de olhos. Falamos muito nas mensagens anteriores. Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o pecado. Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Agora Adão era um pecador. Deus, o Deus santo, justo, puro e verdadeiro. Então é óbvio que haveria ali uma separação. Desde agora, o homem está terminantemente separado de Deus. Só existe, querido, uma única maneira do homem voltar a Deus. E eu quero terminar a mensagem de hoje mostrando esta única maneira do homem voltar
a, a ter comunhão com Deus outra vez. No capítulo 2 de Efésios, o versículo 12 ao 16, eu quero ler esse texto para finalizar o que escreveu o apóstolo Paulo, inspirado por Deus. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esta é a nossa situação atual, de todo aquele que ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador, daquele que ainda não conhece Deus, daquele que ainda não se deixou ser recebido por Deus na pessoa de Jesus, ou que as revelações de Deus a ele ainda não foram suficientes para conhecê-lo, separado de Deus, sem esperança e sem Deus no mundo. Olha o versículo 13, que coisa linda. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Jesus é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, ele desfez as inimizades. Isso não é lindo? Jesus vindo dos céus para fazer tudo isso por nós. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, fazendo a reconciliação. Verso 16, ele termina: e pela cruz reconciliar ambos com Deus, e nos deu a sua paz. Vou repetir o versículo 16, que é muito importante. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. A cruz de Jesus foi o instrumento usado por Deus para destruir a inimizade. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, uma expressão que João escreveu foi, ele disse: Pai, está consumado. A obra estava pronta, a obra estava terminada. Querido, que coisa linda. A partir dali, Jesus se torna o caminho, a verdade e a vida. Lá em João capítulo 14, versículo 6, ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Querido, volta para Deus nesta hora. Volta para Deus. Onde você está? Qual a sua situação como pecador? Já conhece Deus como seu Senhor? Sua família já está salva? Já tem a garantia da vida eterna? Você está caminhando para o céu? Um dia esse corpo se tornará em pó, mas o espírito deve ir para Deus. Se não for para Deus, irá para o inferno. Mas Deus não quer isto. Deus está insistindo. Deus está nos procurando. Deus está nos chamando para os céus. É por isso que ele insistentemente ele aparece ao homem. Ele se revela ao homem. Acredite, meu querido amigo. Você neste momento, nesta hora, está diante da palavra de Deus. É claro que você está ouvindo um pecador falando, mas está falando a palavra impecável, inviolável, confiável de Deus. A palavra que é a verdade. Deus está se revelando. Eu tenho certeza de uma coisa. Como experiência pessoal de mais de 35 anos de pregação, que Deus, neste momento, ele está mexendo aí no teu coração. Não está? Você está sentindo algo aí dentro, não está? Não sou eu, não é a minha palavra. É o Espírito de Deus que está falando ao teu coração. É o Espírito de Deus te comovendo espiritualmente, a fim de que você se levante e venha para Ele. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Eu estou à porta batendo. Se você ouvir a minha voz, disse Jesus, em sua casa cearei contigo e tu cearás comigo. Esse cear tem conotação de comunhão, de viverem juntos, andarem juntos, irem para o céu juntos, viverem para sempre. O Senhor te abençoe.
Que essa palavra possa te comover e levá-los aos pés do Senhor Jesus e, por sua vez, ser levado por Jesus a Deus para que seja recebido como filho. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Obrigado pela sua atenção. Até a próxima mensagem, se o Senhor nos permitir.